E aí, muito bem, vamos estudar mais um pouquinho sobre verbos. Na verdade, o capítulo, a seção sobre verbos do nosso curso é uma das maiores. Por quê? Porque há muitos detalhes que costumam ser cobrados em prova. Então, eu vou devagar, explicando item por item, para que você não passe fome aí nessa matéria. O que é que nós vamos estudar nesta aula? Estrutura dos verbos. Então, na realidade, esta parte da morfologia é muito semelhante ao que a gente vai chamar de morfologia estrutural, que é analisar como uma palavra é formada, quais são os princípios formadores de um vocábulo. Então, eu convido você a assistir agora a aula sobre a estrutura dos verbos, uma aula muito legal, muito interessante e assim, um conteúdo fácil, mas na escola a gente não aprende desse modo. Então, eu vou ensinar de um jeito bem legal para você. Bora lá? Quando a gente pensa em estrutura, a gente vai pensar em elementos iniciais. Então, quando a gente for analisar um verbo, a primeira coisa a estudar é o que é a raiz, ou também dito radical, de um verbo. Raiz ou radical. Existe um outro nome para esse termo aqui, que é esse aqui, chamado de morfema lexical, tá? Morfema lexical é um nome chique, sabe? É aquele nome mais importante. Mas assim, não se preocupe, raiz radical, morfema lexical é a mesma coisa. Quando nós pensamos na raiz de um verbo, nós vamos pensar assim, é aquela parte que guarda o significado do verbo. Por isso é a raiz, tá? Essa parte guarda o significado. E a depender do verbo que você está conjugando, se você tiver um verbo chamado de verbo regular, essa raiz é a porção que não vai se alterar ao longo da conjugação, beleza? Não vai se alterar ao longo da conjugação. Vou pegar aqui um exemplo, tá? O exemplo é o verbo cantar. Olha só, cantar. Se eu analisasse essa palavra e pensasse qual é a raiz do verbo, eu tenho que entender que a raiz é tudo aquilo que não faz parte, tudo aquilo que não se associa com a família conjugacional, ou melhor, com a terminação. Então, se eu eliminar esse AR que está aqui, que é o que a gente vai entender depois que é a família conjugacional, aqui fica a raiz, cante. É essa parte que guarda todo o sentido do verbo cantar. Então aqui nós temos a raiz ou radical. E assim também funciona para outros verbos. Depois de você saber que existe uma raiz ou um radical, nós temos que saber que existe uma coisa chamada de vogal temática, tá? Bem, o que seria isso aqui? Uma vogal temática. Seria a vogal que vai se juntar à raiz de um verbo para formar o que nós vamos chamar de tema. O que é o tema? É aquela parte que indica a que família conjugacional pertence o verbo. Se é a primeira, segunda ou terceira família conjugacional. Quais são as vogais temáticas? Nós temos A, E, I. Correto? Se você parar para pensar, são essas três vogais temáticas porque elas vão indicar as três famílias conjugacionais. Verbos terminados em AR, verbos terminados em ER e os verbos terminados em IR, certo? Isso aqui é o que vai indicar para nós a que família pertence o verbo, a chamada vogal temática. Depois da vogal temática, vem uma parte muito legal, a parte de que eu mais gosto na realidade, que é a parte relacionada às desinências. Professor, o que é isso, desinência? Você vai pensar de um jeito bem simples. É um pedacinho de palavra que você emprega para modificar o verbo. É um pedaço de palavra empregado para modificar o verbo. Existem dois tipos de desinências. Vamos pegar aqui, o primeiro tipo A, as chamadas desinências verbais. Acompanhe no seu material. Desinências verbais. Professor, por que elas são importantes? Ora, é muito simples. As desinências verbais são aquelas
que vão indicar para nós a conjugação do verbo. E elas se dividem em dois tipos. Temos as desinências que indicam modo e tempo, e temos do outro lado as desinências que indicam número e pessoa. Olha só, você pode pensar, meu Deus, professor, isso aqui é uma parada muito difícil, eu não vou entender. Não é, cara, não é difícil, é bem tranquilo na verdade. Eu vou explicar. Uma desinência vai ser de modo e tempo, porque ela vai ser empregada para indicar em qual modo nós estamos conjugando, se você vai ter aqui um modo indicativo, um modo subjuntivo ou um modo imperativo, e tempo para dizer se ela está no presente, se ela está no passado, que é o nosso pretérito, ou se ela está no nosso futuro. Beleza? Isso é o que indica a desinência de modo e tempo. E é só um pedacinho de palavra que aparece lá no meio. Uma de número pessoa é aquela que vai nos dizer de número se está no singular ou se está no plural, e de pessoa se ela pertence à primeira, à segunda ou à terceira pessoa. É só isso, tá? Só isso. Pablo, isso aqui eu entendi. E a próxima? Próximo tipo de desinência são as chamadas desinências nominais. Por que nominais, professor? Porque nós vamos empregar essas desinências para passar o verbo para aquilo que a gente chama de forma nominal do verbo. E são 3 formas nominais do verbo, por isso 3 desinências. Nós temos a de infinitivo, nós temos a desinência de gerúndio e nós temos a desinência de particípio, beleza? Infinitivo, gerúndio e particípio. Desinência de infinitivo, o verbo termina bonitinho em R. Amar, brincar, pular, falar. Gerúndio, o verbo termina bonitinho aqui ó, em NDO. Brincando, pulando, andando, correndo, tá joia? Particípio, as terminações serão ado e ido, quando nós pudermos empregar essas formas, tá? Essa é a diferença de infinitivo, gerúndio e particípio para as nossas desinências. Pablo, você consegue dar um exemplo aí para eu enxergar as outras formas que você estava mencionando? Claro que consigo. Pega aí o vocábulo falávamos, igual está no seu material, assim. Falávamos. Eu tenho que ser capaz de encontrar raiz e desinências dentro desse vocábulo. Veja se você consegue. Em falávamos, qual é o verbo originalmente? É falar, não é? Tira o AR, o que é que vai sobrar para nós? Fal. F-A-L. F-A-L. Isso aqui é a nossa raiz do verbo, ou radical. Raiz ou radical. Depois, nós achamos esse A que está aqui no meio, certo? Esse A não é o que forma fala, que se você tirasse o R do falar, sobraria a nossa vogal temática. Tá aqui, é a vogal temática. Então você pode colocar VT. Muito bem. Aí nós temos esse vá. Falava. Opa! E além do vá, temos o mos. Eu vou começar explicando do jeito mais fácil, pelo mos. Esse termo, mos, é uma desinência. E o que é que ele está indicando para você? Quando eu digo falávamos, cantávamos, brincávamos, não está dizendo quem é que praticava a ação? Nós falávamos, nós brincávamos, nós curtíamos. Então, esse mos é o que a gente chama de desinência de número e pessoa. Ele está dizendo para nós que aqui nós temos a
primeira pessoa do plural. Beleza? O nós. E agora falta analisar esse vá. Quando eu digo falávamos, isso é presente, passado ou futuro? Ah, é passado. É um pretérito. Então quer dizer que esse vá nos indica que eu tenho uma desinência de modo e tempo. Modo indicativo, tempo pretérito, indicando que se trata do pretérito imperfeito do indicativo. Nossa, Pablo, mas isso aí é muito complicado, meu velho. Deixa eu te explicar. Esse conhecimento deveria ter sido passado para você no ensino fundamental e no ensino médio. Ah, mas não foi. Eu até entendo que ou nesse momento você estava lá só aqui, ó, cuspindo bolinha de papel no seu brother, ou que o professor não estava explicando muito bem. Mas entenda, você vai acompanhar isso com mais força, com mais veemência, enquanto nós estivermos fazendo a conjugação dos verbos, tá? Aqui, lógico, nem todas as questões cobram isso. Aliás, são poucas as questões que cobram a identificação das desinências. Mas eu preciso de que você saiba essa nomenclatura para não passar em branco, beleza? Para não passar em branco. Muito bem, expliquei aqui quais eram as desinências, né? A forma para fazer a conjugação verbal. Isso aqui foi com bastante tranquilidade. E agora eu quero que você acompanhe comigo o seguinte. Vou explicar quais são as famílias verbais. E aí, enquanto você estiver observando, né, quais são essas famílias, nós vamos identificar alguns elementos importantes para a conjugação, tá? Vou colocar aqui para você quais são as chamadas famílias verbais ou famílias conjugacionais. Dá na mesma, né? Utilizar famílias verbais ou famílias conjugacionais. São 3 famílias. Então vamos pegar aqui, ó. Primeira família é dos verbos terminados em AR. Segunda família dos verbos terminados em ER ou OR. E a terceira, a família dos verbos terminados em IR. Para você entender junto comigo. Verbos terminados em AR. Olha aqui, ó. Brincar, pular, amar. Beleza? Verbos terminados em ER. Vamos colocar aqui, ó. Vender, bater. Terminado em OR. Supor. Coloca aqui, ó. Pablo, por que não existe uma família só para os verbos terminados em OR? Tem uma explicação para isso. Na origem desses vocábulos, os verbos terminados em OR, na realidade, eram terminados em ER. Supor, nós falávamos antigamente, supoer, certo? Assim como compor, compoer, pôr, poer, repor, repoer e assim por diante. Ao longo do tempo, nós fomos cortando e isso ficou apenas assim, ó, só com o R e o O, beleza? E terceira família, vamos colocar aqui palavra partir, palavra sair, palavra falir. Pablo, por que isso vai ser importante? Algumas dicas que eu vou passar ao longo das aulas, em algumas delas você vai ouvir o termo pertencem à segunda família conjugacional, pertencem à terceira família conjugacional. É só para você saber que é disso que eu estou falando, tá? Para que você consiga compreender sem grande dificuldade. Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar em uma análise a respeito dos tempos e dos modos verbais. E para isso é necessário que você entenda essas famílias. É necessário que você entenda com que tipo de verbo você está lidando. Então a primeira coisa aqui agora é você saber quais são as famílias e a partir disso nós podemos trabalhar a conjugação, tá? Vamos começar aqui com a conjugação dos tempos e modos verbais. Vou explicar o que é isso. Então isso aqui no seu edital aparece com esse nome.
tempos e modos verbais. Pablo, todo edital traz assim? Não. Em alguns casos você vai enxergar conjugação verbal. Em outros casos você vai enxergar emprego das formas verbais. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa a rigor. Então vamos começar falando sobre o primeiro modo. O primeiro modo de conjugação, aqui o número 1, você vai colocar ali, é chamado de modo indicativo. Beleza? O modo indicativo pode ser cobrado em relação aos verbos conjugados, evidentemente, e aquilo que ele significa. Então, para você saber, para você ter aí na sua cabeça, o modo indicativo é o modo em que a forma verbal vai dar uma ideia de certeza, tá? Ou seja, eu estou certo de que aquilo ocorre, ocorreu, ocorrerá ou ocorreria. Dá uma ideia de certeza. E quais são os tempos dentro do modo indicativo? Tá aí no seu material, eu vou colocar aqui para você analisar comigo. Então nós temos o presente, certo? Depois coloco lá o pretérito perfeito. Acompanhe junto no material. Perfeito. Deixa eu anotar aqui para ficar legal. Depois temos o pretérito imperfeito. Esses nomes têm tudo a ver com a teoria, beleza? Imperfeito. Temos o pretérito mais que perfeito, beleza? Temos o futuro do pretérito, e nós temos o futuro do presente. Eu só vou inverter aqui para ficar igual ao seu material, beleza? Depois do pretérito mais que perfeito, eu costumo colocar o futuro do presente, e aqui colocamos lá o futuro do pretérito, beleza? Muito bem. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu vou explicar o significado de cada tempo e vou colocar uma forma verbal conjugada para você analisar comigo. Um verbo conjugado no presente é aquele que indica uma ação que ocorre no momento da fala. Então, se eu disser para você, eu estudo, quer dizer que essa ação ocorre no momento da fala. Eu posso trocar eu estudo por eu estou estudando? Posso. Qual é a diferença? Eu estudo, presente simples. Eu estou estudando, esse presente continuado, presente composto. Mas, a rigor, isso significa a mesma coisa, tá? Olha só, vamos pegar aqui, presente do indicativo. Com o verbo amar fica eu amo. Com o verbo vender fica eu vendo. E com o verbo partir fica eu parto. Pablo, quer dizer então que aqui eu não vou enxergar a desinência de modo, tempo. Não, você não vai enxergar aquelas desinências, porque isso não está presente em todas as formas verbais, tá? Não está presente em todas essas formas. Aqui você viu um caso. Vamos pegar o que é um pretérito perfeito. Para quem não sabia, pretérito passado. Então nós temos 3 tipos de passado. Pretérito perfeito é aquele que começou no passado e acabou também no passado. Se ligou? Começou no passado e já foi finalizado. Acabou no passado. Pega aqui, verbo amar fica eu amei, verbo vender fica esse, ó, eu vendi, e o verbo partir fica eu parti. Pablo, eu queria fazer uma pergunta. Por que você está usando amar, vender e partir? Porque são 3 verbos de conjugação regular, fácil. E daí você percebe o padrão dos outros verbos por esses 3 aqui. Tá explicado? Muito bem. Pretérito imperfeito, tá? Por que ele é imperfeito? Porque ele começou no passado e nós não conseguimos finalizar. Ele foi interrompido. Então veja só. Verbo amar, eu amava. Verbo vender, eu vendia. Verbo partir, eu partia. O que é que você tem que perceber aqui? O seguinte, que apesar de eu ter terminações diferentes,
amava, vendia e partia, eu tenho o mesmo tempo e o mesmo modo. As bancas examinadoras brincam com isso, principalmente uma banca chamada Fundação Carlos Chagas, a banca FCC, tá? Ela costuma brincar muito com isso aqui. Amar, vender, partir, beleza? Nós temos aqui um pretérito imperfeito. Nós temos aqui o que a gente vai chamar de pretérito imperfeito dentro da sentença, tá bom? Ela começou no passado e foi interrompida. Aqui, meu povo, uma coisa muito importante para que vocês consigam compreender, esses três verbos, tá, não estão com a mesma terminação porque eles pertencem a famílias diferentes. E a banca sabe disso. Coloca no comando a primeira família, na resposta a segunda família. Entendeu? Essa é uma estratégia da banca examinadora. O que seria um pretérito mais que perfeito? Veja, se ele é mais que perfeito, ele é mais do que terminado. Então ele é um passado, a definição é essa. Passado, finalizado, anterior a outro passado também finalizado. É isso que nós temos. Então, você vai pensar comigo aqui. Passado finalizado, anterior a outro passado também finalizado. Como é que você vai pensar junto comigo aqui nesse caso? Verbo amar fica amara, vender fica vendera, partir fica partira. Beleza? Amara, vendera, partira. Tranquilo, fácil, simples. Beleza? Como é que eu uso isso numa frase, professor? Veja só. Imagine que eu tenho aqui uma linha do tempo, tá? Eu tenho hoje, ontem, anteontem. E digo para você, a prova que eu fiz ontem estava muito mais fácil do que aquela que eu fizera anteontem. Fiz, fizera. Beleza? Você percebeu esse esquema? Fiz, fizera. O que nós vamos ter aqui, mais importante aqui, na verdade, para você analisar, é que esse passado é anterior a esse aqui. E os dois estão completos. É claro que ninguém fala fizera hoje. O que o pessoal fala? Fala assim, ó. Tinha feito ou havia feito. É errado fazer isso, professor? Não, não é errado. A diferença é que no fizera você tem um pretérito mais que perfeito simples. E aqui você tem um pretérito mais que perfeito composto. Tá joia? É isso que você precisa saber. Futuro do presente é uma coisa que ocorrerá no futuro. Então veja o verbo amar. Eu amarei. Verbo vender. Eu venderei. E o verbo partir fica assim, ó. Eu partirei. Beleza? E se fosse com o verbo querer, como é que vai ficar? Eu querei? Ô, louco, Deus me livre. Eu quererei, tu quererás, ele quererá. É por isso que a galera fala, vou querer. Tá errado, professor? Não tá errado, cara. É um futuro do presente composto. Futuro do pretérito é o mais próximo do condicional que a gente tem, tá? É aquele que tem o ia, o iria, na verdade, né? Veja só, eu amaria vender, eu venderia e partir fica assim, ó, eu partiria. Beleza? Aqui está ótimo. Pegue a terminação desses elementos. Por quê? Porque a partir dessa terminação, que você consegue fazer a conjugação com mais tranquilidade. Beleza, professor, acabou? Mas olha bem aqui para minha cara. Claro que não, não acabou. Nós vamos estudar agora o outro modo, tá? A gente já passou pelo indicativo, agora vamos passar pelo modo subjuntivo, tá? São 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Professor, eu verei tudo nesta aula? Claro que verá. Verá tudo nesta aula, tá? Afinal de contas, nós precisamos ali fazer esse esforço para que você entenda essas formas de conjugação. Tranquilo? Vamos lá. O segundo modo que nós temos, você pode colocar aí, ó, o modo número 2, chamado de modo, pega esse nome, subjuntivo. O que significa modo subjuntivo? Que ele vai indicar para nós a ideia de uma
hipótese. Coloca lá. Hipótese possível ou hipótese provável. Essa é a ideia. Hipótese possível ou hipótese provável. Se você observar, consegue resolver sem grande dificuldade. Mas a ideia é essa, tem que formular um elemento hipotético. E só existem 3 tempos dentro do subjuntivo. Nós temos o presente, tá? O presente do subjuntivo. Nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo, imperfeito, e nós temos o futuro do modo subjuntivo. Existe uma dica para você conseguir conjugar os verbos aqui. Que dica é essa? Para conjugar no presente, você vai colocar ali a palavra que, a conjunção que. Para conjugar no pretérito imperfeito, você vai usar a conjunção se. E para conjugar no futuro, você vai utilizar a conjunção quando. Olha como é que vai ficar. Pega o presente, tá? Do verbo amar, que eu ame. Do verbo vender, que eu venda. E do verbo partir, que eu parta. Você reparou aqui, novamente, o mesmo esquema? Eu tenho terminações diferentes, mas o mesmo tempo e o mesmo modo. A mesma banca examinadora que faz aquela marotice que eu havia comentado, que é a banca FCC, joga com essa questão aqui também, de você ter que observar a mudança do presente do modo subjuntivo. Então a minha sugestão é que você leia alguns verbos conjugados aqui para facilitar a sua vida. A internet está repleta, está lotada de conjugadores de verbos. Tudo bem? Pretérito imperfeito, beleza? Pretérito imperfeito, utilizando a palavra se. Você vai colocar assim, ó. Se eu amasse, beleza? Se eu vendesse, tranquilo? E outra aqui, ó. Se eu partisse, joia, pronto. Matamos aqui o esquema do pretérito imperfeito. Sem dificuldade. Você percebeu esses 2 S ali no meio? Beleza, é para isso aparecer mesmo. Depois, futuro, com a palavra quando, tá? Com a palavra quando. Veja, quando eu amar, quando eu vender e quando eu partir. Quero que você perceba que ao longo da conjugação do futuro do subjuntivo, o R vai permanecer. Ele vai permanecer, ficaria quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. É assim que fica a conjugação, tranquilo? Repare que esse R vai ficar no meio da forma verbal obrigatoriamente. Joia? O que eu vou fazer agora? Eu vou te mostrar o modo imperativo, tá? Imperativo. É imperativo, não é hiperativo. Nossa, professor, eu sou uma pessoa muito imperativa. Então você é um mandão, tá? Você é um mandão. Porque hiperativo, que aí é ativo em demasia, não é a mesma coisa que hiperativo, pelo amor de Deus. Vamos pegar aqui, ó. Terceiro modo, você coloca lá, chamado de modo imperativo. Professor, o que é que nos ensina o modo imperativo? Ele vai dar uma ideia de ordem, pedido ou uma espécie de súplica, beleza? Ordem, pedido ou súplica. Pode indicar aconselhamento também, tá? Mas é basicamente isso aqui. O que é que nós precisamos saber? O modo imperativo é diferente dos demais. Por quê, professor? Porque o modo imperativo, quando for empregado, primeira coisa que você tem que saber, não possui tempo, tá? Então, ó, não há tempo no modo imperativo. Segunda coisa que você precisa saber a respeito do modo imperativo. Não há primeira pessoa
do singular, tá? Anota aí no seu material. A forma relativa ao eu não existe, tá? No modo imperativo. Não existe. Como é que a gente vai fazer a conjugação? Existem duas maneiras de você conjugar. Você tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Vamos aprender isso aqui agora, tá? Veja bem, quando eu estiver falando para você do imperativo afirmativo, nós teremos uma forma composta por várias formas de conjugação. Então tem um esquema que você precisa anotar. Para conjugar o imperativo afirmativo, nós vamos utilizar a seguinte estratégia, tá? A seguinte estratégia. Você vai começar aqui comigo, ó. Imperativo afirmativo. Você vai pegar a segunda pessoa do singular relativa ao pronome tu e vai pegar a segunda pessoa do plural relativa ao pronome vós, certo? De onde você vai retirar essas formas? Você vai retirar essas formas da conjugação do verbo no presente do indicativo. E vai lembrar que na hora de fazer essa conjugação, você vai precisar remover a letra S que vai ficar no fim da palavra. Vou explicar como fazer, tá? E aí, para a segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, beleza. E o resto? Coloca lá. E o resto das formas? O resto você vai trazer do presente do subjuntivo. Vai trazer do presente do modo subjuntivo. Sem tirar S, sem mexer em coisa alguma. Você só vai retirar do presente do subjuntivo. Isso é para o afirmativo. Como é que você vai fazer para conjugar o negativo, tá? Aqui existe uma dica que é infalível. Para você conjugar o negativo, você vai partir dessa informação. É sem frescura, tá? Como sem frescura, professor? Você vai colocar a palavra não, mais tudo que você encontrar no presente do modo subjuntivo. Beleza? Presente do modo subjuntivo. Tranquilo? Fácil, né, cara? Então aqui, ó, a gente vai ter o negativo pululando, né, aparecendo ali para você com bastante prioridade. Curtiu? Então tá bom. Se você curtiu, eu curti também. Tá bom, Pablo, mas como é que eu vou saber como conjugar? Aí que eu digo para você, calma, velho. Eu vou explicar agora. Eu vou montar uma conjugação para você, tá? Tá ali no exemplo do seu material a conjugação do verbo amar. Eu vou mostrar como é que eu fiz, de onde que eu tirei. Então a gente pega aqui, ó, um espaço para o presente do indicativo, beleza? Depois desse espacinho aqui, ó, para cá, você vai colocar um espaço para o imperativo afirmativo, beleza? Desce aqui, ó, do imperativo afirmativo, você vai passar para o presente do subjuntivo. E aqui nessa parte do fim, você vai deixar o imperativo negativo, tá? E agora fica fácil. Espera aí, caiu minha caneta. E agora fica fácil. Veja bem, eu vou tirar isso aqui e vou conjugar para você enxergar junto comigo. Presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. O que eu queria te mostrar? É isso que você vai tirar, ó, esse S do fim, ó. Isso. Para poder passar para cá.
Então vai ficar aqui, ó. Primeira pessoa você sabe que não tem. Então vai ficar ama. Tu. É comum o sujeito aparecer após o verbo aqui. Ama tu, e aqui olha só. Amai vós. Lembra do Cid Moreira? Amai vós, não sei o que, não sei mais o que lá, tá bom? Aqui, ó. Depois você pega o presente subjuntivo e conjuga também. Aqui ficaria assim, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis e que eles amem. E agora passa as formas possíveis daqui para cá. Então fica assim, ama tu, ame você. Pablo, por que a gente usa a palavra você aqui? Porque se nós empregássemos a palavra ele, geraria ambiguidade. Então tem que usar aqui o pronome de tratamento. Depois, amemos nós, amai vós, e aqui, ó, amem vocês. Joia? Agora aqui, ó, no imperativo negativo. Você só coloca o não na frente e aí traz todas as formas. Eu vou sair da cena, vai ficar só o meu braço, mas não tem problema. Você vai enxergar aí, ó. Não ames. Tu, só mão flutuante aqui, ó. Não ame você, beleza? Daí, não amemos nós, não ameis vós, e aí, não amem vocês. Beleza? Voltei para cá e aqui você conseguiu enxergar como é que a gente faz a conjugação, tá? Como é que a gente faz a conjugação desses verbos. Depois eu mostrei para você ali, né, quais seriam as formas do infinitivo gerúndio do particípio, mas eu já expliquei, tá? Eu já expliquei isso. É só você lembrar que o infinitivo, anota aí, dá uma ideia de ação que não está conjugada, ela não tem tempo determinado. Gerúndio é uma ação em processo. Por exemplo, ele está andando, tá? Fazendo isso, ó, em processo. E particípio dá uma ideia da ação já finalizada. Veja o exemplo. Amado, havia vendido, entendeu? Ó, dá uma ideia de ação finalizada. Tranquilo? Aqui nós encerramos essa parte sobre estrutura, tempos e modos dos verbos. Tá joia? Não acabou, nós ainda vamos continuar estudando os verbos, mas aqui nós finalizamos. Tá joia? Respire fundo, tome uma água aí, rumo à aprovação. Força, guerreiro!